Shalom Adonai. Vamos iniciar neste momento mais um vídeo, mais uma reflexão aqui no seu canal Pregando com Profundidades Bíblicas. Meus prezados, vamos falar hoje sobre as epístolas gerais, fazendo aqui uma breve introdução teológica sobre as epístolas gerais, tendo em vista que depois nós iremos falar mais detalhado em outro vídeo sobre a carta aos Hebreus, que é uma carta distinta dentro desse grupo das epístolas gerais, e também as epístolas distintamente, analisando uma a uma. As epístolas gerais é formada, então, basicamente por 7 cartas, certo? 7 cartas. Porém, nesse primeiro ponto, não vou mencionar ou aludir ao aspecto teológico da carta aos Hebreus, por ela ter uma abrangência que diversifica um pouco o sentido direcionado de todas as outras demais epístolas no âmbito teológico. Vamos ver aqui quais são, então, que formam esse grupo. Hebreus, que nós já estamos falando, depois vem 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, Judas, certo? Então, seria essas 7 epístolas que vão estar tratando o contexto, como está inserida no contexto, no conjunto de epístolas que formam as denominadas epístolas gerais. A teologia que nós encontramos nas epístolas gerais não é bem no sentido estrito da eclesiologia, porque ela não está tratando a particularidade doutrinária da igreja no seu sentido geral. Não. Ela está tratando particularidades das igrejas de contexto, de âmbito, de concepção, cosmovisão judaica. Por quê? Porque eram igrejas que tinham grande parte de já judeus convertidos que estavam dentro do cristianismo e ainda estavam com alguns contextos judaicos, e automaticamente estas cartas são para tratar com eles, lhes trazer algumas orientações, lhes trazer alguns aspectos e reflexões teológicas que vai para poder trabalhar em aspectos que precisam ser tratados na vida de cada uma dessas igrejas em particular. Vai ser utilizado, então, alusões, exemplos, citações doutrinárias que estão no arcabouço teológico do Antigo Testamento. Então, aspectos judaicos ou aspectos doutrinários de âmbito judaico vão estar presentes nas cartas de 1º e 2º Pedro, vão estar presentes nas cartas de 1º, 2º e 3º João, vão estar presentes na carta de Tiago, vão estar presentes na carta de Judas. Vamos começar a analisar aqui que a carta de Tiago, por exemplo, trata questões éticas do cristão e a sociedade. Então, automaticamente, a carta de Tiago, vai fazer alusão a aspectos da lei, da Torá. Tem, em alguns momentos, a linguagem deuteronomista, tem, em alguns momentos, uma proposta teológica que está padronizada ao sentido eclético da lei, ao sentido proposto pela ética judaica. É a ética judaica mapeando
como esses cristãos devem agora se comportar, se adequar, se posicionar perante a sociedade, perante a igreja, perante a família e vencer as grandes adversidades que os causam o pecado, ou que lhes proporcionam a pecar. Depois nós vamos ver também que 1º e 2º Pedro direciona a sua carta, as suas 2 epístolas também, com esses propósitos éticos, com esses propósitos de avaliar e analisar questões político-sociais, questões culturais, que os cristãos estão inseridos e que precisam de uma orientação bíblica fundamentada, essas orientações no contexto do Antigo Testamento, para situar eles, que são de grande parte judeus, a essa realidade de vida cristã, que é até uma rememorização pedagógica dos ensinos de Cristo sobre os 10 mandamentos, sobre os princípios basilares dos do Sermão da Montanha, que é uma síntese dos 10 mandamentos dentro da proposta de Cristo, ou seja, uma revisão sobre esses mandamentos na proposta de Cristo, aplicando assim a um contexto cristocêntrico a eles, para que eles agora, nessa relembrança, nessa rememorização, de se repensar, sejam advertidos e inseridos nesse contexto. O grande problema que está ocorrendo nessa igreja do 2º século, esse 2º período, eu digo, nem vou dizer 2º século, vou dizer 2º período, certo? Que é justamente a tensão escatológica. Por que tensão escatológica? Porque no primeiro período havia aquela ardência pela efetivação da parousia. Com a parousia não ocorre, né? A manifestação de Cristo, o arrebatamento não ocorre, que já guardado era na igreja já do primeiro período, até vamos supor aí 50, 60 depois de Cristo. Automaticamente, após isso, 60 até 100 depois de Cristo, essa igreja vai passar, ou a igreja que está nesse período, vai passar por um certo arrefecimento, um certo esfriamento dessa esperança, da fé e também de uma verdadeira participação efetiva na santificação, no processo salvífico e de santificação. E aí as cartas gerais, compostas por Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º, 3º João e Judas, vão trabalhar nesse propósito de restaurar, refazer, repensar e recolocar esses cristãos dentro daquela primeira dimensão teológica que tinha alcançado os cristãos dos primeiros momentos, das primeiras décadas da igreja. E com isso, vão ser cartas mais no sentido exortativo, vão ser cartas mais no sentido confrontativo no âmbito social, no âmbito da vida cristã, no âmbito do relacionamento social, no âmbito da luta contra as obras e ações e intervenções da vida carnal que está ainda muito latente, muito viva, e com isto essas cartas trabalham com essa proposta, principalmente 1º e 2º Pedro e Tiago e 1º e 2º Pedro. Agora,
Quando entramos nas cartas joaninas, são cartas mais apologéticas, são cartas que João está escrevendo para vencer um período de confronto estabelecido pelo gnosticismo este que ali naquela região da Ásia, onde João está atuando pastoralmente e está à frente daquelas igrejas, está ocorrendo um confronto ideológico e teológico muito forte com os gnósticos, que estão ali totalmente deturpando o conceito que tinha os cristãos sobre deidade, divindade e humanidade de Cristo. Os contextos que tinham e entendimento que tinham cristocêntricos que tinham alcançado a igreja, agora são totalmente confrontados. Aí João vai agora escrever 3 cartas apologéticas para justamente defender sobre a dimensão e a exposição muito bem elaborada e estruturada vai causar esse redimensionamento e essa ampliação da dimensão cristocêntrica inserida na mente deles, para que eles venham novamente a ter posições e ter concepções cristocêntricas capazes de vencer as investidas do gnosticismo sobre deidade, sobre divindade, sobre humanidade de Cristo, posições que esses venham a se levantar para ir contrário ao cristianismo. São os falsos mestres, como João fala na segunda carta ao João, que estão ali procurando dissuadir, destruir, causar dano à igreja. Agora também, depois vamos ver a carta de Judas, que é uma carta mais voltada a princípios da vida cristã, da efetividade da caridade, da efetividade deste relacionamento social, deste posicionamento do cristão em meio à sociedade, em meio ao mundo natural. Então, essas cartas que compõem as epístolas gerais nos levam, nos concedem perspectivas mais amplas sobre uma socialização da vida cristã, uma materialização do homem e uma concepção sobre o pecado e sobre as investidas satânicas com o pecado para desvirtualização do homem e da igreja. Então, essas cartas estão dando as condições, fornecendo os fundamentos basilares e toda a estruturação espiritual para que possa-se a igreja fortalecer-se e voltar a ter aquela espiritualidade e fecundidade ao ponto de sobrepor-se sobre todas as investidas do mal. Essa é a minha concepção e cosmovisão teológica sobre as epístolas gerais. Obrigado a todos e até breve.